ia dizendo que é uma honra eu poder dizer que essa parceria com a Nova Técnica Editorial, ela vem do ano 2000. E existe um seminário chamado por ele de Sanar, que está consagrado hoje, e esse seminário ele foi feito pela primeira vez, foi um seminário internacional que ele fez lá no Recife, e que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra. E depois, anualmente, ele passou a ser itinerante, um ano em Fortaleza, outro ano no Recife, outro ano em Salvador. E eu tive presente nas 23 edições, porque em 2021 não houve por conta da pandemia, mas eu tive presente em todas elas. E gostaria de dizer que essa oportunidade, aquele conhecimento que existe e que não é compartilhado, é um conhecimento que tem pouco valor. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Isso é uma coisa que nós sempre colocamos isso, e não podia haver um compartilhamento se não tivesse a oportunidade de uma divulgação através de seminários como esse e através da revista, que normalmente publica, vamos dizer assim, aqueles procedimentos que são as novidades e as inovações. Então, eu estava lendo queria dizer, inicialmente, essas são as nossas fontes de referência, as minhas fontes de referência da minha equipe. Elas estão balizadas praticamente na ASHRAE, na REVA, que é a versão europeia da ASHRAE, e na Agência Internacional de Energia. Essa agência internacional, ela é quem faz todo o planejamento e a programação do uso da energia nos países da OCDE, que são aproximadamente 36 países na Europa, na América e na Ásia, não é? Muito bem. Vocês vão sempre encontrar uma tarja embaixo dizendo qual é a origem. Então tem lá o site, tem a origem. Quem for, por exemplo, associado à ASHRAE, pode, quando não tiver, pode acessar. E quando não tiver, é porque exatamente é uma produção nossa. Então, eu estava vendo, saiu uma fonte, é da ASHRAE isso aí, esse High Performance Building. Ele tem mensalmente um newsletter, que eu recebo isso mensalmente. E o mês passado, há 2 meses atrás, em março, saiu um artigo, que não está aí somente um resumo, dizendo o seguinte: reduza primeiro e gere em segundo. Eu passei isso para o Ronaldo, ele disse: dá uma palestra. Então, vamos fazer essa palestra sim. Então, o que ele diz? Isso é praticamente uma, vamos dizer assim, noção exata do que é o trabalho da eficiência energética, do uso da energia, da preocupação com o meio ambiente, controle do climático, etc. Então, é muito melhor adotar estratégias de eficiência energética e baixo teor de carbono antes de pensar na geração de energia no local. Quer dizer, o fato de gerar energia é necessário para fazer uma geração de energia, de energia renovável. Existe um processo de captação dessa energia. Isso não pode ser barato. Então, a energia, nós devemos gastar somente a energia que for indispensável. Aquela energia que seja necessária para os nossos processos. Não vamos mutilar os processos por economia de energia, mas vamos fazê-lo com o menor consumo de energia possível e, na maioria dos casos, usando sempre a energia de menor impacto ambiental. Então, eu vi também essa declaração foi escrito pela a diretora administrativa da REVA. Então ela disse: a energia mais barata e limpa é aquela que não usamos. Isso é chamado de primeiro princípio da eficiência energética no nível da política da União Europeia. Devemos diminuir a demanda de energia primeiro, ou seja, fazer os processos e os edifícios eficientes, e só então cobrir a quantidade restante de baixa demanda com fontes de energia verdes e sustentáveis. Muito bem. Então, mais uma do HPB. Ele pergunta:
Qual a maior fonte de energia para o mundo entre 1974 e 2010? Tem já algum tempo isso aí. A resposta é eficiência energética, de acordo com o relatório do primeiro mercado de eficiência energética. O que ocorreu em 2010? A eficiência energética foi responsável por 63 exajoules, sendo que derivado do petróleo, todas as formas de energia derivadas do petróleo representaram 43 exajoules, e a eletricidade e o gás natural 22 exajoules. Ou seja, a maior contribuição foi com eficiência energética, e isso é o que deve ser feito. Então, para atingir esses processos, reduzir antes de gerar. Então, primeiro, a edificação. Aplicar conceitos de arquitetura bioclimática. Adoção de iluminação e de equipamentos eficientes. Aí estou falando da iluminação LED. Tratamento isotérmico do envelope da edificação. Os vidros, por exemplo, de baixa emissividade, que é o que deve ser usado para as nossas edificações. O feixe solar de energia que vem do sol, irradiando, por exemplo, perpendicularmente a uma superfície de vidro, 53% são representados por energia visível, de comprimento de onda entre 0,38 e 0,76 micro, é visível. Os raios infravermelhos representam 42% e 5% são ultravioletas. Então, nas regiões nórdicas, se usa os vidros convencionais porque eles têm um inverno muito rigoroso, de uma duração muito maior do que o verão, e temperaturas externas da ordem de 30 graus negativos. Então, sim, aí se justifica ter um vidro que permita a passagem dos raios infravermelhos. Não no nosso clima. Então, os vidros low-E, eles permitem, eu não digo tirar 100%, mas seguramente eliminar 80%, evitar 80% da penetração solar dos raios infravermelhos. Ainda mais, vidros refletivos, eles devem ser considerados em relação aos vidros absorventes. Porque os vidros absorventes, eles absorvem, eles não deixam a passagem direta daquela irradiação, mas ao aquecer até 60 graus, que é comum isso ocorrer, emitem uma irradiação secundária para dentro, e essa irradiação secundária, ela transforma, quer dizer, ela é altamente prejudicial para o conforto térmico, porque ela só seria parada por algum corpo opaco. Então, se não tiver nenhum corpo opaco do vidro até o ocupante da estação, é ele que vai receber aquela irradiação. Então, isso é muito prejudicial. Existem trabalhos aí da REVA, inclusive, dizendo o seguinte: os vidros absorventes eram usados na década de 70. Então, isso é um grande problema, e a tendência hoje, geral, é de usar os vidros refletivos. Muito bem. E nos sistemas de ar-condicionado? Primeira coisa é a selagem dos dutos, porque não se admite que, fazendo todo um trabalho de eficientização do sistema de ar-condicionado, uma rede de dutos jogue 20%, por exemplo, daquele ar fora. Então, isso é inadmissível. Então, seria a selagem dos dutos. Os recuperadores de energia de ventilação, que são exatamente os procedimentos que fazem o reuso da energia interna através da condição de baixa entalpia do ar interno, que tem que ser tirado para poder a admissão do ar de renovação. Usufruir das potencialidades do clima local, como ciclo economizador, resfriamento evaporativo. Isso no Planalto Central é perfeitamente e é muito possível de se usar, e nós temos casos de projetos feitos isso com resfriamento evaporativo. O free cooling e, quando aplicáveis, armazenamento térmico. Isso é uma coisa que racionaliza o uso, é estrutural para o sistema de ar-condicionado. A tarifa, ela é circunstancial, mas o armazenamento térmico, ele é, vamos dizer assim, estrutural, e ele é independente de tarifa. Muito bem. Desacoplamento entre cargas. Foi quase o que a gente ouviu na palestra anterior.
e o reaquecimento em ciclo fechado Urano-Araldo. Pronto, nós vamos ver daqui para frente, vamos passar até mais rápido em função daquilo que já foi visto, e vamos dividir o módulo 1, os processos de eficientização no âmbito do ambiente interno, e mais na frente do âmbito do ambiente externo, ou seja, eu chamo isso aqui o consumo e lá na frente a produção. Então, esse é um trabalho que foi feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, junto com a ASHA e junto com o mercado de produção de refrigeração. Isso é de 2003. Então começaram procurando uma série de 175 itens distintos de eficientização energética. Reduziram para 55 e depois se fixaram nesses 15, sendo que os principais deles que nós utilizamos são as máquinas dedicadas ao exterior, que são exatamente os dois, os sistemas de recuperação de energia, recuperadores de energia de ventilação, normalmente é muito conhecido no mercado como rodas entálpicas, mas não é só isso. Microambientes de trabalho, isso foi algo que a gente tomou para nós como sendo uma das melhores formas de você melhorar a qualidade do ambiente externo e torná-lo saudável. E os processos radiantes, que são tetos radiantes e vigas frias, completando exatamente aqui esses 4 princípios. Esses aqui são providências que devem ser tomadas pelo projeto. O restante são providências que são, vamos dizer assim, utilizadas na fabricação, como já se falou aqui sobre os motores EC. Então, ele é um deles. Esses compressores centrífugos com mancais magnéticos, que começou com 80 toneladas de refrigeração, hoje já chega a 1.000 toneladas de refrigeração. Nós temos projetos que usam chiller de 400 toneladas de refrigeração com um único compressor desse tipo de equipamento, né? Mas a palestra vai ser basicamente sobre esses itens aqui, porque é exatamente aquilo que o projeto pode conceder em termos de conceito. A otimização do conceito. Porque utilizar um equipamento que a indústria produziu com melhor eficiência seria só um repasse de eficiência. O projeto, na nossa opinião, ele tem que contribuir e, às vezes, contribuir até muito mais do que propriamente uma melhoria de eficiência de um equipamento. Então, na revista Climatização de agosto de 2003, nós fizemos, a pedido da nova técnica editorial de então, um trabalho exatamente falando sobre essas 15 tecnologias. A única diferença aqui é que no anterior, esses valores estavam aqui em 4 trilhões de BTU e nós colocamos em unidades, vamos dizer assim, métricas, está lá em megawatt-hora, e ainda chamar a atenção que dessas tecnologias, vejam que esse número aqui ele é o mesmo. Então, quem tiver o maior valor é o mais eficaz. Por exemplo, o principal deles seria exatamente os processos radiantes. As máquinas dedicadas ao exterior também têm uma contribuição muito grande. Recuperadores de energia de ventilação também. E aqui os microambientes de trabalho. Então, nós adotamos esses 4 como sendo os mais importantes e os de maior retorno do ponto de vista de economia e de retorno do investimento inicial. Muito bem. E está aqui, olha. Isso é um fluxograma mostrando aqui exatamente aquele primeiro sistema, as máquinas DOAS, uma edificação aqui, as máquinas DOAS fazendo resfriamento, como foi visto na palestra anterior, resfriar o ar exterior seco e frio para distribuir no ambiente e com isso provocar exatamente o controle da umidade. Paralelamente, um outro sistema com resfriamento sensível, e isso aqui é exatamente o que se convenciona como sendo um edifício com cargas desacopladas. Toda a carga latente, ela é retirada pelo ar exterior, ele está dizendo aqui frio e seco, então tem uma contribuição que é da ordem de 15% aproximadamente do resfriamento e 100% da carga de desumidificação. E o outro sistema, o paralelo,
ele completaria exatamente a necessidade de resfriamento excessivo. Então, daqui nós já podemos ver o seguinte, que um edifício a 24 graus e 50% de umidade, ele tem um ponto de orvalho 12,8. Então, esse sistema tem que trabalhar acima de 12,8, senão ele não será um sistema de resfriamento excessivo, haveria condensação. E esse outro, por conta de que somente a vazão de ar exterior vai proceder o processo de desumidificação, então tem que ter um resfriamento intenso, da ordem de 3 gramas, 4 gramas de vapor d'água, porque quando se faz o sistema todo fazendo a desumidificação, normalmente dá 1 grama de vapor d'água de diferença entre a insuflação e o ambiente. Numa situação dessa, seria aproximadamente 4 gramas. Então nós vamos ver mais à frente que a ASHA indica como sendo 6 graus essa temperatura de orvalho aqui. E aqui seria 12,8 graus, que é exatamente o que representa os 24 graus com 50% de umidade. Muito bem. E esse outro gráfico aqui, esse outro é exatamente da Agência Internacional de Energia, que praticamente ela diz a mesma coisa. O ar exterior seco para controlar a umidade do ambiente e o ar de recirculação, resfriamento sensível, para controlar a temperatura. Controle da umidade, controle da temperatura. E isso ele chama, e nós adotamos isso, um sistema THC, Sistema com Controle Independente de Temperatura e Umidade. Então não vai existir aquela história, o ambiente está frio, mas se precisa resfriar mais para poder desumidificar. Então, em contrapartida, tem que haver o reaquecimento. Aqui não existe. Por quê? O ar exterior, ele é da ordem de a vazão em torno de 20%, vamos admitir. Então, jamais esses 20% serão suficientes para sobre-resfriar o ambiente abaixo do necessário, mas serão suficientes para fazer toda a desumidificação. E o restante, esse só tem o compromisso com exatamente o controle da temperatura. Então eu posso insuflar isso na temperatura que for necessário, sem desumidificação, pode insuflar 20 graus se for o caso. Por quê? Porque ele recircula ar do ambiente com a umidade controlada. Entra e sai nesse sistema com a mesma umidade absoluta. Então, qualquer que seja a temperatura de insuflação, não é necessário sub-resfriar para desumidificar, porque a desumidificação fica a cargo da máquina de ar exterior, exatamente lá. Então, eles até recomendam aqui, se der tempo nós vamos ver, um processo de secante e não um processo de resfriamento, mas nós vamos focar na palestra a questão do resfriamento, desumidificação intensiva por processo de resfriamento profundo. Então, muito bem. Aqui é exatamente um outro trabalho da ASHA mostrando, chamando de sistema inovador a máquina 2, responsável por toda a carga latente e por parte da carga sensível, e depois um sistema paralelo de resfriamento sensível para completar aquele que não foi, o resfriamento que não foi obtido através das máquinas as duas máquinas de ar exterior. E aqui o sistema convencional, onde seria tratado com a mistura, que é aquele que foi visto na palestra anterior, que levaria a processos muito intensos de desumidificação por reaquecimento. Pronto. A ASHA mostra aqui exatamente qual a maneira de fazer o ar exterior ser tratado de uma maneira eficiente, energeticamente eficiente. Então, já diz aqui, olha, a temperatura do ponto de orvalho, ela deve ser controlada entre 6 e 9 graus. E a temperatura de orvalho do ambiente entre 10 e 13. Esse 13 é exatamente a umidade correspondente. O ponto de orvalho correspondente a um ambiente com 24 graus e 50%. E esse 10 aqui, por exemplo, sala de cirurgia, os cirurgiões eles requerem ambientes com 20 graus de temperatura. E no máximo não pode passar de 60% de umidade. Então, nesse caso, numa sala de cirurgia, a temperatura de orvalho seria 10. Para isso, em situações como essa, os 9 graus aqui não vão atender. Então, teríamos que fazer em hospitais, é muito comum isso, levar o ponto de orvalho do ar externo até 6 graus, porque tem
uma diferença boa de umidade absoluta, exatamente para vencer a carga sensível, a carga latente. E como seria aqui? É um ambiente, uma situação com um recuperador de energia e 3 serpentinas, como foi mostrado na palestra anterior, sendo que isso aqui seria para onde tem ciclo de aquecimento. No caso, nós não vamos abordar o ciclo de aquecimento, vamos abordar somente o sistema de resfriamento. E essa é chamada por eles como uma serpentina de resfriamento profundo. Está aqui, serpentina de resfriamento profundo. Então, nós adotamos isso nos nossos projetos. Sistema de desumidificação por resfriamento profundo e sistema THC de controle independente de temperatura e umidade. Eu não me lembro do último projeto que nós fizemos que não fosse de acordo com esse conceito. E ainda mais, os processos radiantes, que seria exatamente um daqueles que eu mostrei, que pode ser um teto radiante, pode ser um sistema de vigas frias, se mostra aqui que para levar a mesma quantidade de energia para o local onde essa energia é necessária, o que se levaria num tubo de 1 polegada conduzindo água, precisa de um duto de 46 centímetros por 46 centímetros. É uma relação de mais de 1 para 100. Então, imagine que isso traz, inclusive, a possibilidade de se reduzir pé direito de edifícios. E num edifício vertical de 30 pavimentos, se pode talvez ganhar 2 pavimentos ou 3 pavimentos para uma mesma cota de gabarito de altura disponibilizada e que seja permitido. Então, muito bem. Isso leva a um processo de resfriamento com menos ar. Por quê? Porque as próprias superfícies do edifício, em vez de trazer calor de fora para dentro, elas são frias. Então, elas fazem com que os próprios ambientes, pode ser a parede, pode ser o piso, pode ser o teto, ela resfria parte do ambiente, em vez de contribuir para jogar calor, elas retiram calor do ambiente. Então, as vazões de ar passam a ser muito menores. Não a carga térmica, mas as vazões de ar. Então, indo em frente. Isso é um trabalho, um dos trabalhos mais bem feitos que eu já vi. É uma equipe, esse projeto foi feito por uma equipe multinacional, uma grande parte focada lá na Europa, na Alemanha, e uma outra nos Estados Unidos. E esse sistema, é uma empresa de produção de softwares na Índia, e eles queriam fazer esse edifício, mas eles queriam que esse edifício servisse de base para retrofit de todas as edificações que eles tinham na Ásia e na Europa. Muito bem. E o que é que ocorreu? Ocorreu que a equipe de engenharia do próprio empreendedor, ela não chegou num acordo com a equipe de engenharia que fez o projeto. Então, o sistema do empreendimento, a equipe do empreendimento queria fazer um sistema tudo ar, com volume de ar variável, e a equipe de projeto queria fazer um sistema radiante exatamente para resfriar com menos ar. E foi interessante o que ocorreu. Para fazer um edifício único como esse, talvez não justificasse. Mas com aquele propósito de ter um laboratório para você fazer um retrofit de uma grande quantidade de edifícios, os empreendedores decidiram fazer metade do edifício radiante e metade do edifício com volume de ar variável. Muito bem. E deu o quê? Fizeram, o chiller era exatamente o mesmo, colocaram exatamente o mesmo chiller. Do lado do resfriamento com VAV, a água a 7,8 graus, voltando a 15,6. Do lado do frio radiante, a água entrando a 14, saindo a 17. Entrando a 14, saindo a 17. Eu tenho certeza que vocês lá atrás não estão vendo, porque até daqui eu estou tendo um pouco de dificuldade de ver, mas é isso que está aí. Muito bem. E fizeram do lado de cá, é um sistema com caixas VAV. Do lado de cá, um sistema usando teto radiante, vigas frias passivas e ainda mais, enfim, pequenos ventiladores que colocaram no teto, porque como reduziu bastante a vazão de ar, para manter uma boa movimentação, eles botaram pequenos ventiladores de teto fazendo a circulação do ar para manter, vamos dizer assim, a vazão, a velocidade de conforto na zona de ocupação. Então, muito bem. E o que ocorreu
depois de um ano de operação, só dizendo o seguinte, que do lado que a água era 14 graus, eles tinham que ter o resfriamento do ar externo e tinha que desumidificar, então colocaram um sistema de expansão direta. A DOAS foi um sistema de expansão direta, mas eles colocaram máquinas com compressores on-off, que não deve nunca se colocar isso no sistema de ar exterior, porque na hora que o compressor para, você fica jogando uma carga muito grande de umidade no ambiente, e isso mostrava que o sistema, inclusive a água que condensava, ela reevaporava de novo, ainda mais somado pela grande carga latente do ar externo. Então, isso mostrou, com esse processo, mesmo com esse sistema pouco eficiente de desumidificação, a metade radiante ela foi 34% mais eficiente do que a outra, utilizando os mesmos chillers, utilizando as mesmas torres de resfriamento, o mesmo approach entre a água de condensação e a temperatura de condensação. A única coisa que mudou foi exatamente o processo tudo ar ou o processo de mistura ar-água. Muito bem. Isso é algo que é muito importante. Eu aprendi muito com esse projeto, inclusive isso aqui. Uma equipe disciplinar como essa, com esse conteúdo que fez esse trabalho, teve aqui a franqueza de dizer onde errou e mostrar os erros, as lições aprendidas. Eu achei isso muito importante. Então, o que fizeram? Pegaram um sistema DOAS de renovação de ar com expansão indireta à água gelada e retiraram água do lado do sistema de volume de ar variável, contabilizaram isso, debitaram de um lado e creditaram do outro. E após isso, nos 2 anos seguintes, o sistema aumentou a eficiência de tal maneira que a redução do consumo de energia passou a ser de 42%. Olha, estamos falando de algo muito importante. E isso aqui foi considerado o maior laboratório vivo, real, no mundo, foi isso aqui. Isso não foi simulado, isso foi medido. E tinha, por exemplo, lá em Berkeley, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, existiam sensores que pegavam todas essas medições e isso era transmitido diretamente para lá e para a Alemanha também. Não foi esse edifício é na Índia. Muito bem. O que é isso aqui? Isso eu vou mostrar para vocês, na página seguinte fica mais claro. Isso é um trabalho que nós fizemos de 2 shoppings em Salvador. O primeiro shopping ele foi inaugurado em 2007, o projeto foi de 2005, e ele é um sistema com uma temperatura única e com um sistema, vamos dizer assim, todo ar, sistema todo ar com VAV. E o segundo, que está indicado embaixo, ele é um sistema radiante, como esse que foi mostrado ali, inclusive tem piso radiante nele também. Muito bem. Medindo mês a mês, de julho de 11 até junho de 12, o vermelho consumiu 153 kWh por mês para cada tonelada de refrigeração instalada nas lojas e no mall. Isso significa dizer 13 horas por dia vezes 30, 390 horas. Então, uma tonelada nominal de refrigeração nesse shopping consumiu 153 kWh e no outro consumiu 115. Pronto, então isso é real. Esse shopping aqui ficou pronto em 2010, esse aqui, a primeira etapa em 2007 e a segunda etapa em 2009. Muito bem. Então, esse sistema, o do shopping que está em verde, ele foi totalmente concebido com cargas desacopladas e com processo radiante, que seria um processo de vigas frias. E o outro, a primeira etapa foi um sistema VAV com 63%, e no segundo já foi botado o sistema THC com controle independente de temperatura. Nós fizemos essa proporção e consideramos que a diferença é referente a esses 63, porque esses 37 têm esse mesmo conceito aqui, essa diferença de 39,5%. Isso é real, medido, e essa medição foi feita pela equipe de engenharia do próprio grupo, e isso serviu como base para fazer exatamente a cotação e a cobrança do ar-condicionado
para o lojista de um shopping e o lojista do outro. Então, nós chegamos a 39,5, está bem perto entre aqueles 34 e aqueles 42. Então, isso confirma. Muito bem. E, então, aquele processo lá, isso aí envolve o uso de 3 daquelas tecnologias. Nós utilizamos isso, mais na frente nós vamos mostrar. Utilizamos recuperadores de energia de ventilação, utilizamos o processo radiante e utilizamos a máquina de ar exterior, a DOAS, o recuperador de energia e o processo radiante. Muito bem. E aquela quarta tecnologia que nós imaginamos como sendo também devia estar entre as principais, é exatamente o processo que eles chamam de distribuição avançada de ar. O que é isso? É um ambiente como esse aqui, nós termos o ar exterior trazido a 50 centímetros da zona de respiração das pessoas. Então isso significa dizer o seguinte, que estando num ambiente coletivo, por exemplo, no escritório, as pessoas estão respirando, mesmo num ambiente coletivo, elas respiram 100% de ar exterior. Vou mostrar como nós fizemos isso aí. Então, o que é que ele diz aqui? É que esse sistema, essa insuflação de ar junto da zona de respiração, ela tanto traz a possibilidade de reduzir a exposição aos contaminantes ambientais e reduzir o risco de infecção através de aerossóis em suspensão no ar. Aqui, ó. Ronaldo, pode... Desculpa, eu não estava percebendo. Teve um problema aqui na bateria, foi embora. Tá. Então, ele vai pegar ali. Então, o que é que diz esse trabalho? Esse trabalho diz o seguinte, que se pode reduzir até 51% do custo de energia através desse processo. Então, no primeiro lá que mostrava que microambiente de trabalho era 0,07, enquanto que as DOAS era 0,60, ele passou a ter 51%. 51%, por quê? Porque passou-se a usar e a estimular o usuário a ser um protagonista no processo de economia de energia. Então, na hora que ele sai da estação de trabalho, ele pode fechar a insuflação de ar exterior e volta quando. Além do mais, o ar ele só é cedido, ele só é fornecido aonde e quando é necessário. Por isso chegou a esse estudo dessa ventilação personalizada. Nós temos trabalhos feitos implantados com esse sistema, utilizando somente a insuflação só quando o ocupante estiver na estação de trabalho. Muito bem. O trabalho foi esse aqui. Esse trabalho está na revista Brava, Climatização e Refrigeração, de janeiro de 2018. Então, mostrando aqui que o sistema inovador no Brasil permitirá ao usuário respirar totalmente o ar de renovação, com ganhos para a qualidade do ambiente e também do ponto de vista de economia de energia. Então, como é que vem isso? O ar vem das DOAS diretamente canalizado, totalmente canalizado, através desse piso falso, e sobe uma mangueira dessa para a estação de trabalho. Esse difusor aqui, ele é... Tá. Pronto, está funcionando? Tá, acho que não está ligado. Não, está ligado sim. Tá ligado sim. Pronto, vou ver se... Está dando para ouvir aí atrás, pessoal? Tá, então... Muito bem. Então, isso, ele vem... Esse difusor aqui, ele é um difusor de mesa. Ele é circular, mas ele tem um ângulo de abertura de 145 graus. Então, esse 145 graus, ele fica focado em direção à mesa, onde tiver, por exemplo, o usuário da mesa e até uma pessoa que esteja confabulando ou discutindo alguma coisa com ele. Muito bem. Além do mais, ele tem a possibilidade de você colocar 33, 67, 100% e até fechar, se quiser.
E tem também a possibilidade de virar para o outro lado se ele se sentir incomodado. Eu tive na fábrica da Trox, quando foi feito esse protótipo, e o sistema mostrava assim uma velocidade da ordem de 0,20, 0,22, que é a velocidade indicada, e eu achei extremamente confortável. Além do mais, o ar, ele é utilizado numa temperatura de 18 graus, de tal maneira que não dá choque térmico em relação à pessoa. Um sistema desse deve estar insuflando aqui a 11, 12 graus. Ali a insuflação é a 18 graus. Então não existe aquela sensação de resfriamento excessivo, nem pela temperatura e nem também pela velocidade. Muito bem. Pronto, aqui, isso aqui foi feita uma medição junto da estação de trabalho, junto do difusor. Então está aqui o difusor, do lado perfurado, isso estava dando 60% de umidade relativa e 17,8 graus de insuflação, que a ideia era insuflar até 18 graus. Muito bem. Considerando que essa temperatura, ao se distribuir no ambiente, ela aumente 4 graus e vá para 22 graus, e que dentro da estação de trabalho seja feita uma geração correspondente a 2 gramas de vapor d'água por quilo, esse sistema vai trabalhar com 22 graus e 55% de umidade relativa, que é uma condição excelente de conforto térmico. Então, aquelas seriam as providências no âmbito do ambiente interno, que seriam aquelas 3 lá, referente ao DOAS, referente ao uso do recuperador de energia de ventilação, referente ao sistema radiante, e mais a climatização dos microambientes de trabalho, das estações de trabalho. Leva, como nós vimos lá, a uma redução de consumo de energia da ordem de 40%, pode chegar a 42%. E como fazermos agora para que a produção ela também corresponda a isso aí? Porque se nós botarmos um sistema radiante que pode receber água a 14 graus, mas nós tivéssemos produzido a 7, botar um trocador de calor para do outro lado ter um secundário a 14, colocaria por terra, resolveria o problema do conforto, mas colocaria por terra todo o processo de eficiência energética. Porque, de acordo com a termodinâmica, o COP da máquina, ele é dado pela temperatura de evaporação no numerador, em graus absolutos, dividido pela diferença da temperatura de condensação menos a temperatura de evaporação. Então, se nós aumentarmos a temperatura de evaporação, nós aumentamos o numerador. E se nós aumentarmos a temperatura de evaporação embaixo, que está no subtraindo, nós diminuímos o denominador. Então, uma fração que você aumenta o numerador e diminui o denominador, só pode aumentar, e aumenta bastante. É responsável por aqueles 42% que nós vimos ali, os 39,5% que deu no nosso projeto. Muito bem. E isso aqui, eu sempre faço questão de mostrar. Isso é um laboratório que existe na Flórida, não é na Flórida, no Havaí, nos Estados Unidos. Então, ele mostra a quantidade de partículas CO2 existentes no ar. Então, por exemplo, em 1960, esse número era 320. Mas em 2010, esse número já era 400. Sendo que, na época da Revolução Industrial, em 1780, esse número era 280. Então, de 1780 até 1960, esse número subiu 40, em 180 anos. E aqui, passando de 1960 para 2020, aqui, ó, esse número passou de 320 para 400, ou seja, subiu 80, enquanto lá subiu 40 em 180 anos, nesse sistema aqui, subiu 80 em 60 anos. Isso dá uma relação de 1 para 6. 1 para 6. Isso aqui é decorrente de quê? Principalmente da queima de combustível derivado do petróleo. Então, o uso da energia renovável de baixo impacto ambiental, ele está ligado diretamente a isso aí. Então, isso é um compromisso nosso. E vejam que esse número, pegando aqui, atualizando, isso aqui está em 2020. Mas se nós pegarmos fevereiro de 2022, isso pode ser acessado, que vai encontrar isso na hora. Em fevereiro de 2023, esse número ficou estável. Então, isso aí já é um bom indicativo. É um bom indicativo. É isso que precisa ser feito
para que se faça o controle, a contenção do descontrole climático, né? E eu trouxe esse trabalho porque aqueles shopping, como eu vou mostrar a vocês, aqueles shopping eles têm a central de água gelada com 3 temperaturas diferentes. E aquilo nós fizemos, o primeiro shopping, aquele segundo que está em verde lá, ele está pronto desde 2010, foi inaugurado em 2010. A segunda etapa do outro foi inaugurada em 2009. Então nós éramos sempre questionados sobre isso, e nós tínhamos que responder com os nossos argumentos. No entanto, em 2017, o Jornal da Asha, de junho de 2017, numa coluna chamada Engineer Notebook, esse profissional aqui, que é um membro fellow da Asha, ele apresentou esse trabalho. Planta de água gelada com dupla temperatura e economia de energia. Isso pode ser acessado lá no chat, sabe? Então, como é que foi feito isso? Isso foi para uma daquelas grandes torres que tem em Nova York, na ilha lá de Nova York. Não para um prédio todo, que os prédios lá são enormes, mas, se eu não me engano, foi uma quantidade de mais ou menos 20 pavimentos de um edifício. E esse edifício ele tinha que ter uma redundância, tinha que ter o sistema 2N mais 1. 2N mais 1. Então, teria, onde tivesse 2 chillers, você teria que ter um chiller de redundância. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um sistema com temperatura 5,6 graus, eu traduzi aqui das unidades inglesas para a unidade métrica, um sistema trabalhando com 5,6 graus, de cima até embaixo, numa temperatura única. Por quê? Porque precisava de uma temperatura baixa para desumidificar o ar. E fizeram um segundo sistema com 2 temperaturas, mantendo o chiller de baixo, que ele passou a chamar chiller de baixo, e aqui ele passou a chamar chiller temperado, com 12,8 graus. Então, muito bem. Esse chiller, essa é a mesma máquina, sendo que nessa situação ele dá 800 toneladas de refrigeração, e nessa aqui ele dá 1.000 toneladas de refrigeração. É uma outra grande vantagem. Você tem o equipamento lhe disponibiliza uma potência maior, porque quando esse chiller trabalha para temperatura alta, ele tem um COP de 7,53, e quando trabalha para temperatura baixa, tem o COP 5,96, isso dá aproximadamente a mesma diferença, em torno de 30%, e como aqui poderia ter, aqui não pode, é o mesmo chiller, então ele trabalha aqui, ou trabalha assim. É aquela história, como é a temperatura de evaporação dividida pela evaporação menos condensação. Se eu levanto a temperatura da água, eu levanto a temperatura de evaporação, evidentemente que aumenta o numerador e diminui o denominador, e aumenta expressivamente a eficiência do sistema. Então, muito bem. E eles fizeram, então, as medições, que eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes eu quero mostrar que colocou o chiller de baixa temperatura, como está mostrando aqui, de 5,6 graus, para tratar o ar de ventilação, o ar externo, A2, aqui a A2 deles, é isso aqui, A2. Então, tratou o ar externo, vem, insufla, mistura com o ar de recirculação para poder insuflar lá embaixo no processo de displacement. Muito bem. E o outro chiller aqui de alta temperatura, 12,8, ele atende somente as máquinas de recirculação. Está aqui atendendo aqui e atendendo essas máquinas de perímetro que colocou aqui para vencer essa carga térmica aqui do vidro. Então, muito bem. E o que é que deu? Está aqui. O que deu foi isso aqui. O sistema trabalhando com temperatura única 5,6 e o sistema trabalhando com as 2 temperaturas. Diminuiu o consumo nos compressores, diminuiu o consumo nas torres de resfriamento e bomba de água de condensação, aumentou extraordinariamente o consumo de água de bombeamento. 5 minutos não vai dar não, viu, moça? Então, mas eu posso até parar. Se mandar parar, eu paro, não tem problema. Então, tudo bem, 6h20. Tudo bem. Aumentou extraordinariamente o consumo de bombeamento, porque foi trabalhar no sistema de alta temperatura, de alta temperatura, com uma diferença de temperatura de 3 graus. Então as vazões são muito maiores. Então, o que é que eles conseguiram economizar? 28,3%. Então, muito bem. O que é que nós fizemos? Está aqui, aquele shopping. Nós fizemos um sistema que a água retorna a 18 graus, passa num chiller que nós chamamos de alta temperatura e sai a 14,
Desse chiller a 14, ele passa num chiller de média temperatura, sai a 10. Aqui tem um sistema de bombeamento que manda para o edifício tudo que consumir água que não for a DOAS, a segunda serpentina, aquela de resfriamento intenso, somente ela recebe água a 4 graus. Todo o restante recebe água a 10 graus. Então, muito bem. Estou mostrando aqui o sistema que vai para as DOAS com água a 4 graus e o sistema que vai para as máquinas de recirculação e outros com água a 10 graus. Isso aqui é o lado do consumo. E um tanque acumulando água a 10 graus, o outro acumulando água a 4 graus. Muito bem. O que é que isso ocorre? Ocorre que se eu pego esse chiller de que eu preciso de baixa temperatura e eu faço um pré-resfriamento nos outros e só resfrio ele, a partir da temperatura de saída desse conjunto, esse chiller vai ter uma potência muito menor. E ele tem um COP muito menor, por isso é necessário fazer isso. Esse COP desse chiller comprado foi 5,6, esse daqui foi 6,8 e esse aqui foi 7,6. Então, isso teve, eu já vou antecipando, isso teve um aumento de 29,9% de eficiência na central de água gelada. Muito bem. E como funciona na parte da distribuição? Está aqui a DOAS, sistema de captação de ar, o recuperador de energia, depois uma serpentina de pré-resfriamento com água numa temperatura mais alta. Aqui, a serpentina de baixa temperatura resfriando o ar até o ponto de orvalho 6 graus. E depois, esse ar a 6 graus, ele não pode ser jogado no ambiente, que a temperatura do ambiente de orvalho é 12,8. Então, ele tem que ser reaquecido. Então, ele foi reaquecido para 14 graus, naquele processo, como vimos há pouco, o processo runaround. Então, está aqui, olha. A rede que vem com água a 4 graus do ambiente, ela só vai na serpentina de resfriamento profundo. E quando sai a 10 graus, ele se junta com a rede que veio lá a 10 graus. Então não tem aquele processo de você aumentar a potência de bombeamento, porque você usou a água, mesmo a água a 4 graus, a água a 4, ela volta a 18. E a água que vai a 10, ela volta a... Você tirou tudo que podia tirar. Então as vazões são as mínimas vazões que poderia utilizar, fazendo um processo integrado e não um processo separado, como foi feito lá, de botar um chiller para tratar a máquina doce e outro chiller para tratar as máquinas de recuperação. Muito bem. Então, esse ar, ele vem aqui a ser insuflado, não está muito bem, mas esse número aqui, ele é reaquecido para 14 graus. E como é que ele é reaquecido? A água que entra na primeira serpentina saiu a 10, e entrando na outra serpentina, ela sai a 18 graus. Tem uma válvula de 3 vias aqui, que passa a água a 18 graus para reaquecer o ar a 6. Então, de 6 para 18, tem uma diferença de 12. Então, é uma diferença excelente, cômoda para se fazer esse tratamento, sem precisar aquecer demais. Esse processo, tem um livro da Reva que diz o seguinte: a eficiência exegética, que é exatamente a qualidade da energia, ela se dá na termodinâmica na hora que se usa altas temperaturas de resfriamento e baixas temperaturas de aquecimento. Então, muito bem, aqui, quem é o fluido quente aqui? O fluido quente é o ar que está entrando aqui. E o fluido frio é a água que está entrando a 4 graus, que sai a 10, e que mesmo assim o ar está saindo aqui a 14 graus, ele é ainda o fluido quente, o ar. Mas depois que ele passa nessa serpentina, e que sai a 6 graus, e que a água a 18 graus, ela vem fazer aqui, mudou. A água é o fluido quente e o ar é o fluido frio. Então o fluido resfria a água. Esse resfriamento, ele é feito, isso é um free cooling. Não existe perda qualquer de energia, a não ser dos equipamentos satélites, bombas, por conta de uma perda de carga numa serpentina, mas isso não deve nem ser considerado, porque não tem representatividade. Então, muito bem. E o que é que vem aqui? Vem o duto de ar frio e seco, como foi dito lá naquele trabalho da ASP, injetando o ar na viga fria, injetando o ar na viga fria. O próximo slide vai mostrar isso melhor. O próximo slide vai mostrar isso melhor. Pelo menos esse próximo slide eu tenho que mostrar.
Então, não, pelo menos esse slide, porque a gente perde 1 hora no engarrafamento para vir para um determinado local. Não é possível que não se possa passar 5 minutos de... À vontade. Muito bem. Então, está aqui, ó. Esse trabalho, então, está mostrando agora aqui, aquilo mesmo está repetido aqui. Vem o duto de ar frio e seco, entregando nas vigas frias, e a água a 14 graus, ela vem alimentar as vigas frias, controla por essa válvula de 3 vias, não precisa botar uma válvula para cada viga, pode botar para um conjunto, aqui nós botamos para 10 vigas frias, nós botamos uma válvula, e tem uma derivação daqui, de uma tubulação que vem para esse quadro. Esse quadro é um distribuidor de água que vai por debaixo do piso fazer o resfriamento radiante do piso. Então, com o resfriamento desse de piso, a gente consegue tirar 40 watts por metro quadrado. E com o resfriamento de vigas frias, pode-se tirar 80 watts por metro quadrado. Então, 80 com 40 são 120. Esses 120 watts, eles são feitos com água a 14 graus, num processo onde essa água foi resfriada a 14, mas ela não passou no compressor para ir a 14. Ela estava a 18 graus e por um processo de eficiência energética ela foi trazida para 14, o que provoca uma melhoria de capacidade muito grande na viga. Se recebesse a 18 era outra coisa completamente diferente. Isso aumenta 20% na capacidade da viga. E podemos dizer que nesse caso aí, essa energia ela está consumindo, tem um COP de 7,6, mas o copo dela é infinito. Porque esse processo de resfriamento da água que foi usado até 18, ela não passou em nenhuma máquina de refrigeração para ir para 14. Ela passou naquele processo de reaquecimento, e eu vou chamar que aquele é um processo free heating e free cooling. Por quê? Porque o ar precisava ser aquecido para não condensar. E a água precisava ser resfriada para voltar a CAG. Podia voltar para CAG e botar um cheiro ali? Posso dizer a vocês, esse shopping, essa potência desse estilo que foi economizado foi 670 toneladas de refrigeração. É um número importantíssimo, né? Então, vê se eu consigo. Está aqui. Então, esse é um trabalho, esse shopping nós participamos de um trabalho, de um concurso da ASHA, que ele foi ganhador para a área da América Latina, vamos dizer assim. E esse sistema, ele usou recuperadores de energia que totalizaram 1.367 toneladas, o chiller de média e de alta e de média temperatura aqui, que isso aí, o somatório da cargas dava alguma coisa como 4.063 toneladas, 3.366 toneladas de refrigeração. Isso aqui é a soma das potências. Simultânea, 3.393. Nós estamos 3.200 toneladas de chiller. Se isso aqui ocorrer, o tanque tira esse aumento de carga. E baixa temperatura, veja que só tem nas máquinas de ar exterior e de desumidificação e nenhuma outra. Então, isso dá um total de 1.174 toneladas, nós botamos 1.000 toneladas de refrigeração. Muito bem, está aqui o ciclo do Aramaraldo, quanto é que ele economizou. Nas máquinas de resfriamento do ar exterior, 468 toneladas de refrigeração, e máquinas de desumidificação que nós fizemos para completar a desumidificação em determinados ambientes, 212, totalizando 670 toneladas de refrigeração. Ainda mais, em vez de usar um COP 5,8 no sistema único, nós dividimos o sistema de temperatura mais alta tem um COP 7,6, o outro de média temperatura 6,8, e o de baixa temperatura um pouquinho até mais baixo que esse, porque isso aqui era para 5 graus e o outro foi para 4, 5,6. A média ponderada disso aqui, com esses valores percentuais, deu 17,2%. Aqui, 17,2%. Muito bem. E o COP, por quê? Porque o COP total deu 6,8%, comparando com 5,8%, isso aqui dá 17,2%. E ainda mais, a central de água gelada, que aqui era 10% e aqui 70% do total, mas da água gelada, esse 10, como é só de 80, isso aqui passou a ser 12,7%. Somando com a melhoria do COP de 17,2%, com 12,7% aqui, isso deu 29,9%. Ou seja, nós praticamente repetimos aquele valor que eles encontraram de 28,3% e nós chegamos a 29,9%, porque nós não aumentamos potência de bombeamento. Então foi exatamente ali onde a gente conseguiu ganhar. E ainda mais,
Nesse caso, não, isso aqui eu não posso deixar de falar, é que a condensação, olha, só nessas serpentinas tem condensação. 4.613 quilos aqui e 900 aqui, 5.520 quilos por hora. Essa água ela foi jogada de volta na torre de resfriamento. Então, a torre ia consumir 20 mil litros por hora, nós botamos 5.500, 14.500 veio no sistema de água de reuso para completar o sistema das torres de resfriamento. E aqui não está, mas quero dizer, inclusive, ponto de questão, nós pegamos esse condensado a 13 graus e nós fizemos um sistema de resfriamento da central de água gelada, dos quadros elétricos, para 30 graus, utilizando essa água de condensação. O condensado a 13 graus serviu como água gelada, não para uma climatização, mas para uma temperatura praticamente o mesmo, 14 graus tinha lá. Isso era água que ia ser jogada na torre de resfriamento. Para nós ficou mais eficiente fazer a refrigeração com ela do que jogar na torre de resfriamento. Ia melhorar um pouco a água de condensação, mas inegavelmente isso aqui é muito mais vantajoso. Deixa eu ver mais do que posso ver aqui. Pronto, isso aqui, Ronaldo, oi. Você fala, eu ia falar aqui sobre edifício Net Zero Build. Se você achar que não pode mais ir em frente, eu paro. Muito longo? Deve ser uns 5 minutos. Tá. Então. Pronto. Rapidamente, eu vou ser bem rápido. O que é um edifício Net Zero Build? Não é um edifício que é autossuficiente em energia. Ele tem um balanço zero, mas em determinadas horas ele pode precisar, e normalmente precisa do suprimento de um fornecedor. No entanto, ele tem que ter uma geração no site de energia renovável que seja pelo menos 1 kWh maior do que a energia que ele importa. Aqui, exportação e importação. Então, ele tem que gerar tudo que é consumido no prédio, inclusive no site, e ainda devolver um mínimo de superioridade o valor da energia que foi consumida. Então, o nosso caminho é esse. Então, nós temos que levar em consideração que temos que fazer edificações energeticamente eficientes, porque é para consumir menos energia e causar menor impacto ambiental. Muito bem, isso aí. O que é que está dito aqui a respeito disso? Ó? Uma edificação solar, eólica. Então aqui diz o seguinte, quem é que diz isso aqui? Isso aqui é da Astra também. Industry, o outro site da Industry. Ele diz aqui o seguinte: o sol só aparece durante o dia e o vento não sopra 24/7. Então, o grande desafio dos edifícios com balanço energético zero é exatamente a variabilidade da fonte. Porque o petróleo, o derivado de petróleo, você tem lá a hora que você quiser. Mas o sol não tem à noite. O vento não tem a mesma intensidade. Então, muito bem. Aí ele diz aqui o seguinte: para resolver esse desafio, a energia renovável barata e abundante precisa ser movida ou transferida do momento em que é produzida para o momento onde é necessária. O armazenamento de energia é a resposta e está tornando um grande negócio mais rápido do que você imagina. Pronto. Então, é quase inviável, não digo que é quase inviável se ter. É difícil, movido por energia renovável, sem ter armazenamento. É obrigado a ser armazenamento térmico? Não. É conveniente? É. Então, tem que ter as duas coisas. Então, vamos em frente. Só não pode estocar vento agora. Aqui, ó. Energia renovável, a potencialização do sistema de energia renovável com sistema de HVAC com energias, com armazenamento térmico. Ele diz que no caso de aquecimento e resfriamento, as aplicações, o processo de armazenamento térmico é atrativo e muito viável tecnologicamente para se sobrepor a essa intermitência. Está dizendo praticamente que isso aí é indispensável, é imperativo, é obrigatório. Muito bem. E ainda mais, foram feitos trabalhos que mostraram que a energia, os processos de armazenamento de energia térmica, eles são muito mais vantajosos do que baterias, por conta principalmente da sua robustez e da sua vida útil, da longevidade. E muito bem,
que no caso, 1 kWh de energia térmica armazenado, no caso de aquecimento, que fizeram com cerâmica, tijolos de cerâmica, isso ficou 21% mais barato do que baterias. Enquanto que o armazenamento de gelo ficou 73% mais interessante do que bateria. Então, nós devemos nunca dizer que porque a tarifação hora sazonal não existe, não se deve utilizar o armazenamento de energia térmica. Deve sim, e é o caminho para viabilizar os edifícios com balanço energético zero. E, finalmente, essa é a última mesmo. Está aqui, ó. Isso foi feito lá no estado do Wisconsin, uma grande fornecedora de energia. Então, foi feito um trabalho numa determinada edificação. Eu vou falar aqui somente do verão, mostrando, isso aqui é a curva de consumo de energia do edifício. Isso aqui é o pico de potência que existia lá por processo não renováveis existente. Isso aqui foi um estudo que se fez para pegar metade dessa potência e fazer com sistema solar fotovoltaico. Muito bem. Então vemos que ao meio-dia o sistema fotovoltaico tem uma capacidade imensa de produzir. Mas às 8 horas já não tem. E às 4 da tarde já não tem. Então fica restrito praticamente durante 8 horas do dia, onde tem uma boa eficiência. Muito bem. Então, o que é que ocorreu? Ocorreu que quando foram verificar, essa curva já ainda mantinha um pico de carga bastante grande aqui, ó, nesse ponto, por volta de 16 horas, e o sistema quase que não contribuía mais. Então, ele desativava aqui quase o sistema, mas quando chegava aqui, ele não tinha contribuição quase nenhuma a dar. Então, mostrou o seguinte: o processo de captação de energia renovável, que seja eólica, principalmente solar, ele só tem viabilidade se fizer armazenamento. E aí eu completo, pelo trabalho que eles fizeram, inclusive. O armazenamento ele tem que ser com energia elétrica em baterias, e ele tem que ser com energia térmica, preferencialmente um sistema água, para não incorrer em temperaturas muito baixas, vamos dizer, para a produção de gelo. Tá. Então, só para completar, tem alguns meses que eu fiz uma resposta, uma entrevista, o Ronaldo fez uma entrevista comigo sobre termoacumulação. Aí eu respondi isso mais ou menos que eu disse para vocês aqui. Aí ele publicou isso na revista, não sei qual foi o mês agora, mas se vocês forem no site vocês vão encontrar. E ele colocou um título na matéria. O título que ele colocou na matéria foi armazenamento térmico, termoacumulação é viável independente da tarifação. Pronto. Por que é viável? Por isso aqui. Porque senão ele não viabiliza o futuro. E o futuro, ele já está aí. Não existe mais tempo para se pensar em futuro em termos de substituição de energia com alto poder. Quem tem petróleo, eu acho que vai ter que se contentar em fazer pequenas extrações. Por quê? Porque o mercado não vai consumir. Tanto que eles hoje, eles levaram uma Copa do Mundo para lá, né? Eu acho que aquilo já é uma maneira de incentivar o turismo, porque eles estão vendo que a venda de petróleo está com a vida dela, ela está muito diminuída e muito. É assim que eu informo. Bem, eu trouxe o que eu melhor pude trazer, que eu pude reunir, do muito que eu leio. Então, não é fácil fazer uma sequência dessa, porque você precisa ler muito para escolher os melhores. Eu fiz isso para vocês, tá certo? O meu compromisso ao atender foi exatamente esse. E eu estou à disposição de vocês. Eu vou mostrar 30 segundos. Isso é um sistema para um supermercado que nós fizemos no ano 2000, e esse sistema, está vendo que ele é um sistema desacoplado. Aqui está a máquina que recircula o ar do ambiente, ó. O ar do ambiente vai aqui, ó. O ar do ambiente vai aqui e volta por aqui. Máquina de recirculação, resfriamento sensível. E um processo
dessecante, que eu disse se desse tempo eu ia falar, um processo dessecante de desumidificação. Então esse sistema aqui, ele produz o ar a 5 gramas de vapor d'água por quilo, é um ponto de orvalho 5 graus praticamente, mas quando ele sai, ele tem um aquecimento, ele sai a 52 graus. Então o que é que nós fizemos? Existia lá, junto com o projeto de câmaras frigoríficas desse supermercado, e é um paradoxo, quanto mais baixa seja a temperatura de evaporação, mais alta é a temperatura de descarga. Então esse sistema, peguei a câmara de congelados do projeto, que não era meu, e coloquei uma serpentina, de tal maneira que a descarga do compressor de congelados, que estava a 115 graus, ela passava primeiro nessa serpentina, e essa serpentina resfriava o ar de reativação. Pronto. E aí esse ar de reativação, eles tinham feito esse sistema com um dessuperaquecedor para aquecer água para banheiro. Mas água para banheiro não precisa de 115 graus, precisa de 40 graus. E aí o sistema, ele dava esse ar, quando você faz o processo químico de desumidificação, você aumenta 2,5 graus para cada grama que você tira. Então aí é 52. Então eu peguei os 52 do ar e botei uma serpentina que está ligada numa torre de resfriamento, mas tem um trocador de calor que na hora que precisa de aquecimento ele se sobrepõe à torre. Então com os 115 graus, em vez de aquecer a água do corpo, nós fizemos a reativação do sistema de reaquecimento, então não precisou de usar gás natural, e com o ar a 52 graus nós aquecemos a água para 40. Pronto. Processo de altas temperaturas de resfriamento, baixas temperaturas de aquecimento. Pegar pela qualidade do ar, não vai dizer hoje, mas esse sistema aqui, isso que está vermelho não está eu coloquei nessa palestra para melhorá-la. Arrefecimento do ar passa na torre de resfriamento, então ela tira o ar de o gás de 52 para 30, mas ele está a 30 com a umidade tão baixa que a entalpia dele é mais baixa do que a entalpia do ar interno. Então já tirou toda a carga. E depois, já que eu tinha esse sistema e eu ia insuflar a 25 graus, não, eu vou logo insuflar a 15 graus, porque ele serve de resfriamento. Aí botamos uma segunda serpentina no sistema, recebendo água a 12 graus. Então esse shopping, esse supermercado, ele opera com água a 12 graus, num processo de resfriamento de 18 para 14, 20 para 16 e 16 para 12. É isso aqui, o sistema. E aí está mostrando, pronto, aquele que eu disse, temperatura de evaporação em cima. Esses 12 aqui é porque é 273, 12 graus, a água está a 12, mas a evaporação tem que ser pelo menos 2 graus a menos. E aí embaixo, condensação 40 e a mesma coisa embaixo, deu ali. Ó. Se você pegar e transformar para água a 5 graus, esse número dá 26% a menos no copo, está aí. Então, mostra e confirma e reconfirma tudo que foi dito. Bem, desculpem ter ultrapassado o horário.